Vivemos uma pandemia mundial. O coronavírus pegou todos os países de surpresa. Em dezembro de 2019, a China registrou os primeiros casos. De lá para cá, foram milhares de infectados e óbitos em todo o mundo. A pandemia afetou, é claro, o setor da saúde, mas também a economia global. E nos momentos de crise, todos recorrem a ele. O Estado. A população, é claro, que precisa de saúde e outros bens básicos, mas também os empresários, solicitando incentivos, e os próprios outros chefes de Estado, pedindo cooperação internacional e soluções. Essa semana, o BDF explica a importância de um Estado forte, principalmente no momento de crise, como a sanitária que estamos vivendo. Mas antes, não se esqueça de assinar o nosso canal, clicar no sininho para ser notificado sobre os novos conteúdos, curtir e, é claro, compartilhar esse vídeo. Para facilitar, vamos dividir em 3 pontos, que vão se conversar, é claro: a saúde, a educação e a economia. Vamos começar pela saúde, essencial em uma pandemia. A saúde pode seguir 2 modelos, que priorize o público, como a China e o Brasil, ou que priorize o sistema privado, como é o caso dos Estados Unidos. Como responder a uma crise sanitária? As medidas envolvem ter hospitais e médicos capacitados, sim, mas é preciso muito mais do que isso. É preciso garantir que esses hospitais atendam a toda a população, que disponibilizem medicamentos e testes e que estejam em todas as áreas atingidas. É preciso que o sistema de saúde forneça informação confiável e que oriente a população. Tudo isso sem cobrar especialmente dos mais pobres, que também são os mais vulneráveis a doenças e pandemias. Vamos começar do micro e ir até o macro. Se você está com febre, falta de ar e precisando de atendimento, você vai procurar um médico. 24% dos brasileiros poderão ter acesso a um plano de saúde privado, mas 76% da população brasileira dependerá da saúde pública para o seu atendimento. Mas se engana quem acredita que é só isso que se limita à atuação do Sistema Único de Saúde. O SUS é responsável pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que cuida do controle e aprova testes diagnósticos na área da saúde, do Covid-19, por exemplo. Outras atribuições do SUS são vigilância epidemiológica, que identifica e controla as epidemias e doenças no Brasil, vacinas e patentes e saneamento básico. E o Estado com isso? O Ministério da Saúde formula políticas nacionais. Estados, municípios, fundações, empresas colocam-as em prática. E quando se trata de colocar a saúde na frente dos lucros? Quando surgiram os primeiros casos de coronavírus no país, planos de saúde não estavam realizando testes, alegando que não fazia parte de seu rol de procedimentos obrigatórios. Foi necessário que a ANS aprovasse uma resolução para que então a saúde privada fosse obrigada a fazer o óbvio. Entendeu como o Estado regulando é importante? E não é só isso. Outro bom exemplo é o aumento de números de leitos emergenciais. Enquanto governos estão correndo atrás de criar novos leitos, nada se vê em relação às redes privadas. Isso porque não é nada lucrativo estar construindo hospitais. Na Espanha, o governo decidiu assumir o controle de todos os hospitais e centros médicos da rede privada do país para tentar combater a pandemia. Sem contar nas pesquisas para tratamento e vacinas. E é aí que a gente entra no nosso segundo ponto. Duramente criticada pelo governo Bolsonaro, as universidades públicas têm sido fundamentais para combater essa crise. Foram biomédicas da USP que decifraram a amostra do primeiro caso de infecção do Covid-19 na América Latina, mostrando a estrutura do vírus, e isso apenas em 48 horas. A Fundação Oswaldo Cruz está produzindo kits para a realização de testes diagnósticos, além de dar capacitação para diagnóstico laboratorial do novo vírus. As universidades públicas possuem hospitais universitários e centros de pesquisa para combater pandemias. Por exemplo, pesquisadores da USP trabalham no desenvolvimento de uma vacina contra o novo coronavírus. Mais uma vez, não é prioridade para o setor privado buscar soluções para o bem-estar da população. E mesmo que encontre, terá uma patente e será vendida para os governos, porque essa é a principal diferença entre o público e o privado. Enquanto o primeiro visa o social, o segundo visa os lucros. E falando em lucros, e a economia? Como um país pode pedir para que as pessoas parem de trabalhar e fiquem em suas casas? No Brasil, mais de 40% da população é de trabalhadores informais, ou seja, que recebem conforme realizam um trabalho. Ficar 15 dias ou um mês em casa pode significar não pagar o aluguel, a água, a luz ou até comida. E é aí que o Estado entra mais uma vez. Em momentos de crise, medidas de proteção social são fundamentais para garantir a sobrevivência financeira das pessoas e para preservar a economia do país. Seguro-desemprego, benefícios a trabalhadores informais, auxílio a micro e pequenas empresas, entre outras. Diversos países estão dando anistia de água, luz e gás, por exemplo. Coisas de comunista? O
Reino Unido anunciou que pagará até 80% dos salários dos trabalhadores afetados pela crise. Nos Estados Unidos, Trump falou em enviar cheques de ajuda aos norte-americanos afetados. E na Europa, alguns países já consideram estatizar empresas para prevenir falências, como é o caso da companhia aérea italiana Alitalia. E no Brasil? Na contramão do mundo, o governo vem dando incentivos aos bancos, que batem recordes de lucros todos os anos, e deixando os mais vulneráveis e que geram a riqueza do país desamparados. O governo Bolsonaro afirma que em momentos de crise, sacrifícios precisam ser feitos. Mas quem serão os mais afetados? Quais as condições que o Estado tem para dar respostas econômicas e sociais ao coronavírus? O Estado enfraquecido interessa a quem? A gente sabe que quem defende o setor privado defende os lucros e os mais ricos. Qual Estado é o Brasil? Deixamos essas perguntas para você refletir. Até o próximo BDF Explica!